Olá pessoal, eu sou João Leite, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje estaremos dando prosseguimento à série Forças de Caráter, Teoria e Prática. Hoje será o episódio número 2. No primeiro episódio, a gente fez uma breve introdução, falando sobre como essa estrutura foi criada, a teoria, a avaliação, qual foi a base estrutural e teórica desse elemento, né? Assim como coisas que são levantadas hoje pelos estudos, né? Pela parte científica, o que já tem documentado, o que já foi descoberto, quais são os impactos positivos, qual a importância de exercer essas forças de caráter no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho mais, ainda nesse aspecto introdutório, né? Falar um pouquinho sobre essas questões, né? De como é que a gente pode identificar no outro, qual a importância de a gente identificar e rotular isso para as pessoas, né? Como é que isso interfere, né, no desempenho da pessoa, e alguns equívocos, né? Alguns mitos que vão sendo criados, isso aqui, né? De força de caráter, que negócio é esse? Então, a gente vai criando algumas questões aí no senso comum e que não condizem com a realidade, com a teoria e com os achados científicos. Então, hoje nós teremos um episódio fundamentado ainda na introdução. Dando um tempinho para quem ainda não fez lá o acesso na avaliação, o VIA vai estar na descrição do vídeo, tá? Vai estar o link do VIA, você clica, faz o seu registro, faz a avaliação e basta para você ter lá a relação das suas forças de caráter ranqueadas, né? Por importância, as forças mais fortes para as mais fracas. Isso vai ser a base para que você dê prosseguimento a todo toda essa trilha que vai ser apresentada ao longo dos vídeos, né? Seria aí uma relação como se fosse um curso, né? Você poderá pegar a parte, né, introdução, entender como é que isso foi criado, a parte teórica, né? E como é que isso se aplica, né? Quais são os fundamentos da aplicação e quais são os efeitos disso práticos na sua vida. Então, se você não fizer o VIA, aí você não vai ter muito aproveitamento aí no decorrer, né, de toda essa série, ok? Lembrando de dar aquela força para o canal, não deixe de assinar, deixe o like, compartilhe com pessoas com quem você deseja um melhor desempenho, uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar, né? E vamos propagar aquilo que é positivo, né? Porque propagar aquilo que é negativo já tem muita gente fazendo. Então, vamos inverter um pouquinho essa ordem, vamos propagar aquilo que é positivo, né? Que é negativo já tem muita gente propagando. Então, vamos inverter essa ordem, essa lógica, né? Para a gente conseguir melhorar um pouquinho as coisas. É uma série gratuita, né? Muito bem fundamentada teoricamente, cientificamente, e tem uma aplicação prática e direta na sua vida, no seu dia a dia. Então, vamos fazer um bom uso disso aí e divulgar, ok? Fiquem comigo. Então é isso aí, pessoal. Vamos ao episódio 2 dessa nova série sobre forças de caráter. Vamos ver o que a gente tem de bom hoje para agregar para a sua vida. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar de uma questão interessante que é o rotular, explicar e apreciar, né? Uma estratégia a ser utilizada para potencializar o uso das forças de caráter. Aí eu trago aqui um caso, uma situação, né? Que era um professor que ele era treinado em forças de caráter, e aí ele viu uma aluna que tinha uma dificuldade de aprendizagem, ela tinha TDAH também, né? Que é aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí o que aconteceu? Ele estava vendo que no decorrer, né, das aulas ela estava tendo uma série de dificuldades. Então, como ele tinha esse conhecimento, ele foi lá e, né, deu o seguinte feedback para ela, né? O que ele fez? Vamos parar aqui um momento que assim eu posso dar algum feedback para você. E aí o que ele disse? Eu vejo que você é uma jovem incrível, audaciosa e corajosa, né? Todo dia você enfrenta adversidade. Você se defende quando os outros alunos a provocam. Você vê o medo, mas não deixa que ele a paralise. Você vai para a sala de aula todos os dias, sabendo que será difícil, surgirão desafios, mas enfrenta essa dificuldade. Sua coragem é notável. Claramente você utilizou a bravura de forma muito forte, de várias maneiras em sua vida. Então ele rotulou a força, né? E aí vamos prosseguir aqui para vocês entenderem o que é essa questão. Então rotular é o que? Nomear um comportamento ou um conjunto de comportamentos. Isso é poderoso. Tá? Os pesquisadores têm enfatizado justamente os benefícios de você rotular as forças, né? Como, por exemplo, foi o caso do aluno, né? Esse rotular a força é uma maneira de você melhorar o uso dessa força por aquela pessoa. Então, você potencializa aquele uso, a pessoa, né, vai se sentir mais encorajada a utilizar aquilo, ela está sendo reconhecida.
Só que isso tem que vir de um senso de realidade, né? Lembra aquela coisa que eu já falei de feedback, ou mesmo falar alguma questão, um elogio, né? Isso tem que ser fundamentado em algo real, não pode ser aquela coisa vazia, fantasiosa, senão você perde todo o efeito e pode gerar, inclusive, um impacto negativo, né? Então, por que explicar? Somente rotular pode deixar as pessoas com dúvidas, mais perguntas, e além de gerar uma tendência maior a desconsiderar o comentário, quando aquilo não está conectado com o fato, com uma realidade, aquilo se perde, né? Então, apresentar a lógica daquilo que você está falando ou rotulando é uma maneira de compensar esses problemas. Então, você tem que rotular e explicar o porquê que você está identificando aquilo, ok? E aí entra no aspecto da apreciação que ele também fez, né? Ele falou, eu vejo que você utiliza isso aqui de muitas formas. Então, expressar a apreciação, expressar o valor, né, da pessoa e de suas ações. A expressão da apreciação em relação ao parceiro, olha só que legal, isso já é estudo científico, né? Então, a expressão da apreciação em relação ao parceiro tem sido associada a relacionamentos mais fortes. Então, isso molda, isso influencia positivamente as relações, olha que legal. Maior satisfação conjugal, mais disposição de compartilhar preocupações no relacionamento. Então as pessoas ficam mais abertas, se sentem mais seguras, mais confiantes, né, de compartilhar, e isso ajuda à resolução dos problemas e das dificuldades, seja ela entre os cônjuges ou com algum outro cenário, alguma outra situação. Então nós temos aqui vários estudos, né, um de 2010, um de 2011, mais um de 2011 e um outro de 2005, todos eles atrelados a essa questão. Outro estudo foi de 2007, mais recente, né? Que a expressão de apreciação pelas forças de caráter está associada a um maior compromisso e satisfação no relacionamento, incluindo maior satisfação sexual. Olha aí, fizeram um estudo onde conseguiram correlacionar essa questão da satisfação sexual e uma vez que existe esse rotular, explicar e apreciar o uso no parceiro, isso inclusive reverbera positivamente na satisfação sexual. Um outro estudo feito com 5.549 pessoas na Nova Zelândia demonstrou que os profissionais se sentiram apreciados por outros, né, foram 30 vezes mais propensos a florescer do que os não se sentiram apreciados. Então é muita coisa. Lembra do florescimento? A gente vai lá para o curso de Psicologia Positiva, né? Você vai lá pegar o conceito, a estrutura formalizada pelo Martin Seligman, onde você tem 5 elementos: as emoções positivas, o engajamento, significado, relações positivas e realizações. Então, quando você começa a conseguir angariar esses 5 elementos, você está, né, se desenvolvendo para o florescimento, o seu melhor desempenho, o seu ápice, sua plenitude. Então, o uso das forças de caráter e você ter o reconhecimento, ser apreciado, né, pelas forças de caráter, que é o que representa a sua essência, né, quem você é, isso eleva a sua capacidade de florescer em 30% mais. Então, é uma coisa muito significativa, né? Então, como eu falo para vocês, toda introdução, isso não é uma teoria vazia, que tá lá, foi apenas uma questão teórica que foi criada, né, e a gente estudou, não. Então, existe embasamento, existe estudo, e existe muita gente fazendo uso disso em suas vidas. Então, é uma questão que pode ser aplicada na sua vida, no seu cotidiano, na prática. Então, não é uma coisa, que eu aprendi, esse negócio é legal, é bonitinho. Não, é para aplicar no dia a dia, para você ter melhores resultados. Então, vamos fazer uso disso aí. E agora a gente vai fazer aqui uma leitura, né, para estar falando um pouquinho dessa questão dos equívocos que são criados, né, quando a gente está falando desse aspecto de forças de caráter. O primeiro deles é o seguinte, né, é que focar nas forças é polianismo, né, síndrome de Poliana, né, onde tudo é lindo, maravilhoso, tudo funciona, tudo é perfeito. Não é, tá? O rótulo de positivo traz essa ideia de que a psicologia positiva não aborda o negativo. Está completamente equivocado. Vai lá no meu curso de Psicologia Positiva, você vai ouvir falar isso, está tudo muito bem fundamentado. Tá? A psicologia positiva não é a negação do negativo, das emoções negativas, dos eventos negativos, muito pelo contrário. Eles são necessários e muitas vezes são muito proveitosos, né? Tá aí eu sempre relembro, né? Eu gosto sempre de usar, que é o que vem mais rápido na minha mente, né? É o filme Divertidamente.
A emoção que deu desfecho da história para que a trama se desenrolasse não foi uma emoção positiva, foi uma negativa, foi a tristeza. A tristeza é que entrou em cena e ajudou a resolver as questões, né? Então, a psicologia positiva, em nenhum momento, tá, é relacionada ao aspecto de se negar, né, as situações negativas da vida, ou que você tem que ver sorrindo todos os dias, 24 horas, desde que você acorda até a hora que dorme. E quando sonha, você sonha que está sorrindo também. Isso não existe, isso é um equívoco, tá? A vida é cheia de situações complexas, de perdas, de ganhos. É natural que você se sinta frustrado e isso faz parte da vida. Inclusive, esses acontecimentos são negativos, em geral, são os que trazem maior grau de aprendizado e evolução para a gente, ok? Trabalhar com as forças é fácil. Beleza, faz lá o vídeo, eu estou sabendo, sou expert nessa aqui, eu estou resolvido, vou aumentar engajamento, vai melhorar o sexo, satisfação, vai, tudo, né? Não é bem assim, tá? Então, assim, é necessário explorar o uso das forças em diversas situações e dimensões da vida. É necessário conhecer a parte conceitual, né? Avaliar as intervenções, entender os mecanismos, onde é que cada força se situa melhor, qual é a melhor intervenção. Então não é tão simples assim, né? É necessário um certo estudo, aprofundamento para que você consiga tirar o melhor proveito da situação. Vamos pegar, por exemplo, né, uma coisa bem prática. O que eu preciso fazer aqui, né, uma planilha, né? Isso é uma planilha chique, né? Tem forma, tem um monte de coisa, tem macro, né? Tem que aparecer uns gráficos assim. Opa! Então já não é uma coisa tão simples. Dá para fazer? Dá. Mas se você fizer um curso de Excel básico, você vai conseguir fazer tudo isso? Não. Você vai ter que se aprofundar. Então, para você tirar o melhor da ferramenta, você tem que estudar cada vez mais. Então, a questão da aplicação das forças é a mesma coisa. Todas as forças são iguais. É tudo igual. Força, caráter, talento, valor, habilidade. Não é. Então, cada coisa tem o seu conceito, né? Então, cada um deles, né, os valores, os talentos, habilidades, tem a sua base teórica, o seu fundamento, né? Então, não é a mesma coisa. Forças de caráter são estáticas. Aqui minha força, a gente vai morrer com esse negócio aqui também. Não é assim, tá? As forças, elas podem mudar. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso no final desse módulo. Elas podem mudar um pouco de intensidade, porque, como o próprio nome diz, é força. Então, a força ela pode estar ali no estado de equilíbrio, ela pode estar uma baixa ou pode estar excessiva. E ambos esses extremos são ruins. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Então, as forças elas têm a sua intensidade e o seu posicionamento. Se você já fez o VIA, você vê lá que as suas forças foram ranqueadas de 1 a 24. A primeira é mais forte e vai seguindo até o 24. Tem força negativa? Não, não tem força negativa. Todas as forças são positivas. Porém, para cada uma dessas forças existe essa valência, né? De você estar utilizando excessivamente ou subutilizando a força. Para que ela tenha todos esses aspectos que eu venho trazendo aqui, das pesquisas e tudo mais, ela tem que estar no seu estado de equilíbrio, no estado ótimo, tá? Então elas podem mudar de intensidade e de posicionamento. Porque dependendo do momento que você está vivenciando na sua vida, problema, dificuldade, ou você está querendo angariar uma meta que é muito arrojada, você acaba fazendo uso e puxando alguma outra força que lhe será útil dentro daquele cenário. Então, naturalmente, se você puxa uma outra força para o topo da lista, alguém desce. Aí é aquela brincadeira da van tem 10 lugares, né? Vamos né, pegar aqui no nosso contexto, a nossa van teria 5 lugares, 5 forças de assinatura. Se você está numa situação que você precisa pegar uma outra pessoa para levar que ela é mais importante naquele momento, naquele trajeto, você vai ter que deixar alguém. Então você bota uma força na van, mas outra tem que descer, ela vai ficar ali esperando. Entendeu? Aí a tendência é o quê? Quando você sai daquela situação, daquele cenário que está estimulando o uso daquela força que não é o seu natural, naturalmente, quando aquele cenário cessa, né, eles encerram aquele estímulo, aquela necessidade, a força que é natural acaba reocupando a sua localização, mas elas não são estáticas. Saber quais são as forças suficientes. Pô, já fiz o vídeo, tô bombando aqui, tô voando, tá tudo maravilhoso, tô engajado, tá tudo sensacional. Não é bem assim, tá? Já existe um certo benefício só em você fazer o VIA, e eu acompanho não só pelos estudos científicos, né, mas também pelas aulas que eu dou
Então, toda vez que eu dou aula falando de força de caráter, os estudantes fazem, eles já relatam, né, essa questão do bem-estar, essa satisfação, né, de olhar e ver, pô, legal, isso tem a ver, porque quando eu faço isso assim, desse jeito, é realmente aqui essa força, né, essa força aqui da honestidade, não sei o que, da bondade. Então, as pessoas se sentem bem de se conectar com aquilo, né, de ver que aquilo faz parte da personalidade delas, né. Então, isso já é muito positivo, só que não é o suficiente. A gente vive num mundo cão, cheio de estímulos, cheio de pressão, muitas coisas a gente faz no automático. Então, se a gente muitas vezes não se forçar a utilizar aquilo com mais frequência, a gente perde, né, todos esses benefícios, ok? Ah, as pessoas já conhecem bem as suas forças. Todo mundo conhece seus talentos, suas forças, as pessoas sabem. Não sabe. Não é tão simples assim, tá? E eu trabalho com isso já há muito tempo, né? Muito antes, né, de atuar como coach, de ser mestre em psicologia, de ser especialista em psicologia positiva. Eu já era líder de equipe há 12 anos, né? Então, o que eu já percebia, né? Que não é tão simples as pessoas falarem de si, ainda que fosse para falar de aspectos positivos. Nós não somos habituados a isso. E aí, mais uma vez, é o impacto que a gente tem na nossa cultura, de ser muito orientado ao negativo, ao que tem que ser melhorado, ao que tem que ser corrigido. E isso vai nas instituições, nas organizações, de uma forma geral. Né? Desde que a gente é pequeno, papai, eu tirei 10, 8 aqui, não, mas vai, estuda mais aquele outro lá que você ainda tirou 4, você tirou 6, tem que melhorar aquele. Então a gente já tem essa cultura desde pequeno. E isso se reflete na vida adulta. Né? Você fala, vem cá, fala aí. E aí você vai falar, não vai ser isso, né? Dessa forma assim, não é assim. Assim que eu saí do mercado, foi em 2017, eu participava de um grupo, né? Tinha muita gente na área de óleo e gás, e muita gente com formação muito boa, com formação no exterior, várias certificações internacionais, né? Muita gente aí bem conceituada e bem posicionada em termos de currículo e experiência. E aí uma dessas pessoas, né, que estava no grupo, falou, caramba, acabei de ser eliminado de um processo seletivo de uma multinacional. Aí o pessoal, o que houve, não sei o quê. Onde é que ele foi eliminado? O currículo do cara é excelente. Legal, cara, você tem isso aí. Me diz uma coisa, fala de você aí, cara, quais são os seus pontos, né, mais positivos aí, o que você tem assim muito bem desenvolvido, né? Aí ele deu meio que um somebody love, né, e o recrutador que é experiente, ele sente quando aquilo vem de forma natural e quando a pessoa está, né, patinando, buscando alguma coisa para responder. E aí a derrubada foi quando ele chegou, tá, tudo bem, agora me fala uma coisa aí, fala aí 3 dificuldades que você tem, cara. E dentro dessas dificuldades, o que você já tem feito para desenvolver essas dificuldades, para melhorar? Pronto, ali foi a pá de cal. Né? Então a gente não tem esse hábito, tá? E eu acompanho muito isso nos meus processos de coaching, e quando eu dou as aulas também, palestra, né? E principalmente no ambiente de coaching, que é um ambiente mais reservado, né? A pessoa está mais segura, não tem aquele impacto mais emocional, que você pergunta alguma coisa, está no meio de uma palestra, de uma aula, e sempre tem aquela questão emocional que às vezes a pessoa pode ficar meio travada, a depender do perfil comportamental. Mas dentro do ambiente de coaching não, porque é só eu e a pessoa. Então esse aspecto emocional, né, do ambiente, ele fica eliminado. Então você vê que é uma dificuldade real. Não é simples. Poucas pessoas têm a desenvoltura de chegar para mim e falar, não, cara, hoje eu mando bem nisso. Entendeu? Então não é tão simples, tá? Então é importante esse trabalho, né, para que a gente passe a se conhecer melhor. A gente viveu durante algumas eras, algumas décadas, onde essa parte de autodesenvolvimento, a pessoa, isso é autoajuda, isso né? O pessoal brincava, né? Era coisa de mulherzinha, né? Coisa de autoajuda. Gente, enquanto a gente estiver nessa batida, vai ser muito difícil alcançar novos patamares. Porque a tecnologia desenvolve, sim, a tecnologia se desenvolve, está aí, né? Aos olhos vistos, né? Todo ano tem inovações tecnológicas. Novas formações? Tem. Novos postos de trabalho? Tem também. Só que se a gente não evoluir a mentalidade, a gente fica para trás. E a nossa evolução da nossa conduta, dos nossos valores, elas têm que acompanhar tudo isso. Então, enquanto a gente ficar nessa de negação, né, de olhar para si,
aprender mais sobre si, se aceitar melhor, não só naquilo que a gente faz bem, tem as virtudes, os talentos, as forças de caráter, mas como também as dificuldades, fica difícil a gente se aperfeiçoar, de alcançar níveis melhores, né? Então, vamos cair dentro. Falar sobre forças de caráter é arrogante, é uma manifestação do ego. Segundo esse pesquisador, Gable, ele e alguns colegas em 2004 pesquisaram, né? E o que eles identificaram? Que falar sobre o que é bom beneficia, né? A pessoa que fala é beneficiada e quem ouve também é. Olha que bacana, né? Então, essa questão desse lado positivo da coisa, né? Beneficia não só quem fala, mas quem está ouvindo também. Isso é uma realidade, algumas culturas, algumas religiões, como a parte budista, né? O budismo trabalha muito essa coisa de desapegar do ego, não deixar que o ego, né, tenha uma manifestação exacerbada, né? Porque eles entendem como algo negativo. Então, assim, algumas culturas são voltadas para essa questão de não haver essa manifestação do ego, ou de achar que isso é uma questão arrogante. Então, existe essa questão em algumas situações. Eu já vivenciei uma delas e é real, né? Então, assim, tirando essas questões muito específicas, que aí você entra numa parte que acaba gerando uma dissonância, né, entre o que se tem em termos de teoria e a cultura, os valores da pessoa, mas em linhas gerais, né, não existe nada de arrogante, né, em você reconhecer aquilo que você faz bem, né? Agora, é óbvio que para algumas pessoas não faz sentido, mas para tantas outras, né, eu tenho a dizer, é o reconhecer, né, como um ser completo. Então, verificar aquilo que você tem de positivo, como também de negativo, né? Se você vai num processo seletivo, você tem que ter clareza daquilo que você já é bom, daquilo que você faz bem. E aí, mais uma vez, eu falo, porque você é o elogio, tem que ter o lógico, a parte lógica, sim, aquilo que você faz também de positivo também tem que ter. Porque você pode chegar para um cara e falar, não, porque eu sou bom em planejamento, cara, eu organizo as coisas. Fala um exemplo aí do que você planejou, que foi bem, que você liderou. Cara, não, então quando eu... Não, então você tem que ter isso em mente. As coisas, elas têm que ser fundamentadas dentro de uma realidade, de fatos, dados, de passagens reais na sua vida, né? Então, isso é importante. Então, existe essa questão, né? Então, tirando aí a exceção dessas questões mais filosóficas, e culturais, para todas as outras não existe nada de arrogante, tá? Então é uma questão de reconhecer, não é se vangloriar daquilo que você faz bem, tá? Aquela coisa é você reconhecer até para passar uma segurança para com quem você está falando, quem quer que seja, dizer o seguinte, cara, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu sei fazer, pode me dar que confia que eu vou resolver, tá? Então é nesse aspecto. E aí eu falei para vocês que nesse episódio de hoje eu ia falar um pouquinho desse aspecto da intensidade. Como toda força, né, ela pode estar calibrada no ponto ideal, que é o mediano, ela pode estar com uma carga excessiva ou com uma carga mais baixa, tá? Como dizia, né, o Buda, né, os extremos são prejudiciais, então era a ponderação, o caminho do meio. Quando é que a força vai ter os seus benefícios, né, em sua plenitude, quando ela está no ponto de equilíbrio. Se ela estiver no extremo de excesso de força ou subutilização da força, ela vai ter um efeito negativo. O Chris Peterson, ele formulou uma hipótese, tá? Antes dele falecer, ele estava fazendo esse trabalho, foi um paper que não foi terminado, um artigo, ele iniciou esse estudo junto com o Seligman, e qual era a hipótese que eles estavam trabalhando, né? Que a ausência de uma força, o oposto ou o excesso de uma força podem ser vistos como descrições de doença mental. Então vamos lá, aí o negócio né, o caldo já deu uma engrossada. O que ele está dizendo? Se eu tenho a força da bondade, a minha força de topo. Se a minha força da bondade ela está ali, no ponto ideal, show de bola. Estou sendo bondoso de uma forma genuína com as pessoas e comigo. Então eu estou fazendo uso disso positivamente no meu dia a dia, né? Me sinto bem quando eu pratico um ato de bondade, quando eu consigo ajudar alguém, né? Às vezes é rede social, né? Então usando as forças de nova maneira, eu vou lá e boto uma postagem que foi legal, a pessoa, né, superou um desafio, eu boto lá uma mensagem de incentivo para a pessoa, de reconhecimento.
Então, isso é legal. Se essa força estiver desequilibrada, isso poderia vir a ter uma correlação com alguma doença mental. Tá? O que isso implicaria, né? Segundo a teoria do Peterson? Que se nós temos 24 forças de caráter, para cada uma delas a gente teria 3 pontos aí de desvio, pontos de equilíbrio, nós teríamos 72 exemplos em que a doença mental poderia ser identificada como um desvio de força. Tá? Eu não trouxe aqui a oposição para não ficar um quadro muito grande, mas para vocês terem uma ideia, né, do que se trata. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui a bondade. Aqui embaixo tem a humanidade, né, virtude e humanidade, e em alguns vias aparecem generosidade e às vezes bondade. Então, quando eu estou usando bem a minha bondade, estou sendo bondoso, né, utilizando, né, fazendo uso de tudo aquilo que é positivo no uso da bondade, né, praticando bem, sem interesse, porque eu acho que o certo é ser feito. Se eu tenho essa força tá de menos por algum motivo, eu estou meio jururu, estou meio triste, aconteceu alguma coisa, eu vou passar a ser uma pessoa indiferente às coisas. Aí já começa a complicar. Se eu estou usando em excesso, eu sou aquele cara intrusivo. Sabe aquele cara, às vezes você não pediu nada, a criatura, não, que eu vou fazer isso para você, não sei o que, você acaba às vezes atrapalhando aquilo que você estava querendo fazer, ou você estava querendo fazer quieto, queria, né, fazer uma outra coisa, a pessoa vem naquele afã de querer ajudar e acaba misturando, né, embaralhando tudo. Tá? Então, segundo essa teoria, hoje já existe uma escala, tá, no qual estão sendo mensurados em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Tem uma colega de doutorado que já está fazendo a adaptação dessa escala para o Brasil, tá? Para justamente verificar aqui a intensidade dessas forças. Certo? Ah, João, então como é que é isso? Então o primeiro passo, vai ter uma adaptação dessa escala para o Brasil, certo? Então o que vai acontecer? Olha, legal, a gente fez aqui uma análise, a gente fez uma pesquisa, a gente fez um projeto de pesquisa, a gente testou, tá? E essa escala que a gente está identificando aqui, o desvio dessas forças, né, em sua intensidade, estão com bons indicadores psicométricos. Então, cientificamente, ela está aprovada e testada para ser usada no Brasil. Aí, qual é o passo seguinte? Outros pesquisadores vão poder pegar essa escala que foi adaptada e começar a correlacionar com patologias mentais e psicológicas. Depressão, ansiedade, uma série de coisas. E aí, a partir daí, vai poder começar a se criar esse mapa de efetivamente avaliar. Mas será que a pessoa que está aqui, né, na indiferença, isso pode ser algum aspecto relacionado à depressão? Ele está tão triste, jururu, olhando só para ele, que ele não está mais percebendo, né, a necessidade do outro, não está praticando a bondade? Só os estudos vão poder dizer. Mas esse é o objetivo. E aí, de vez em quando, surgem alguns equívocos em relação a isso, né? Porque existe o DSM-5, que é hoje um guia utilizado mundialmente, né, para ter essa referência nesses diagnósticos de patologias mentais e psicológicas. Tá? E aí, de vez em quando surgem aí uns comentários, não, que o cara queria fazer isso para substituir o DSM. Não existe isso. Tá? De fato, né, o Peterson, no seu trabalho, ele cita essa questão do DSM, mas o que ele tinha de intuito para esse trabalho, em relação às forças de caráter, é servir como um complemento para aquilo que já existe no DSM. Então, o DSM é fruto de décadas de trabalho, de vários pesquisadores, de várias teorias, né? Apesar de existirem algumas críticas em relação ao seu formato e tudo mais, mas ainda é um guia de grande utilização por muitos psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Então, a intenção seria, né, uma vez que isso fosse realmente consolidado como teoria, né, através de muita pesquisa, muita replicação em diversas culturas, né, eles poderiam efetivamente levar isso como um complemento para aquilo que já existe, né, que seria uma informação adicional, né, do psicólogo ou psicanalista saber, pô, o cara está aqui com algumas questões aqui relacionadas a alguns sintomas de depressão, e eu estou vendo também que eu fiz aqui essa medição aqui das forças, e realmente ele está com essas forças aqui que já são correlacionadas a isso. Então, você tem um complemento para reforçar, às vezes, um diagnóstico, né? Então,
Só que isso ainda vai ter muita água para rolar em cima disso aí. Eu só quis passar esse conhecimento para vocês terem uma ideia, né? Um entendimento do que está por trás disso aí, né? Entender que existe aí uma questão de valência da força, né? Apesar de a gente não ter um instrumento pronto para uso e liberado, né, para todo mundo, né, quando eu for falar das forças, eu vou sempre gerar esse questionário, esse debate. Eu vou instigar vocês a estar fazendo essa reflexão, que a gente vai ter que ser um autorrelato. Você vai ter que refletir e pensar, pô, hoje eu estou usando minha força da bondade como eu deveria, pô, eu tive essa situação, tive aquela, podia ter ajudado fulano, ajudei da forma certa. Será que naquela situação não fui demais com aquela pessoa? Então é uma coisa que a gente vai ter que fazer por enquanto, durante um tempo, uma carreira solo, né? É um voo solitário, mas que já tem uma grande valia, porque essa reflexão já é válida, ok? Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de fazer o VIA, está lá na descrição do vídeo de hoje, para você ter um aproveitamento, né, no que vai dar a seguir aí nessa série. Lembrando, você tem o VIA, o que você vai fazer? Ah, o João só vai falar aqui da força da bondade lá em setembro. Pô, eu vou pegar lá, quando for a força da bondade, eu vou lá e pego. Ah, não, eu quero ver todas, porque eu quero saber como é que é cada força. Maravilha. Se você não quer, não, eu quero trabalhar aqui em cima das forças de assinatura que eu já tenho. Então você fica esperando ali aquele episódio que vai ser aquela força, você vai lá e pega. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima semana. Fiquem com Deus.